Apresentamos o ESD Online do GRESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Bom, boa noite. Gostaria primeiro, antes de mais nada, de agradecer ao ESG pelo convite. É mais que um prazer, uma honra participar desse projeto do ESG, que o GRESG patrocina. Tenho que agradecer a Simone, o Rodrigo, a Mariane, o pessoal, o Marco Aurélio, né, que me permite participar desse trabalho. Agradecer também a Jesus, porque me possibilitou nessa vida ter acesso à informação da doutrina espírita, que muito me ajuda. E hoje, pedindo para a gente falar de como funciona a desencarnação, né? Um tema muito legal, de uma forma geral. Ninguém quer servir de modelo para a gente poder falar desse assunto, né? Então a gente vai ter que falar sempre do modelo teórico aqui da questão. Mas, para a gente falar do processo de desencarnação, é interessante a gente falar inicialmente do processo de encarnação, muito brevemente, porque já teve uma aula do EJA, né, feita pela Cristina Salgado, falando do processo de encarnação, mas a gente vai falar mais do processo físico, para poder entender depois o processo de desencarnação. Então, quando a gente vai encarnar, né, quando existe lá a junção lá da célula do óvulo com a célula masculina e que forma a célula ovo, então nesse momento um espírito já está ligado a esse futuro corpo, né? E essas ligações vão ocorrendo ao longo de todo o tempo da gestação, célula a célula. O corpo físico vai sendo ligado à medida que vai se desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo todos os tecidos e os sistemas que vão compor o corpo físico, eles vão sendo ligados lentamente ao corpo perispiritual, ao espírito reencarnante. Então, durante todo o tempo da gestação, essa ligação vai acontecendo do espírito com o corpo físico. Nesse momento, existe um planejamento reencarnatório, onde existe uma ideia de tempo mais ou menos planejado para aquele corpo físico servir aquele espírito. Esse tempo não é muito rigoroso, ele não vai durar 75 anos, 11 meses e 13 dias, não é assim. Mas existe uma previsão de um tempo. Eu vi o Belahar fazer uma comparação fantástica. Ele fez a seguinte comparação: imagina que você vai sair de Curitiba e vai para Goiânia, né, e vão te dar um carro para fazer esse percurso. E aí, em função do carro, do motor, das dificuldades normais que se espera encontrar pelo caminho, então você vai receber uma quantidade de combustível para fazer essa viagem. E aí, de acordo com o teu comportamento, né, como motorista, você pode, por exemplo, abusar de fazer ultrapassagens arriscadas, que você tem que pisar mais fundo no acelerador do carro fazer. Você pode ter mais pressa, correr mais. Em função do teu comportamento como motorista, pode ser que esse combustível não chegue até o destino. Pode ser que ele acabe antes, porque você não cuidou ali da economia que o veículo poderia fazer. Também é possível que você tome bastante cuidado, explore as condições quando forem favoráveis e faça uma viagem muito tranquila, e com isso você chega ao destino e ainda tem combustível para andar mais um pouco. Então esse tempo de encarnação, ele é planejado, ele é previsto, mas ele não é absoluto, certo? A maioria de nós
não consegue cumprir o tempo esperado. A maioria de nós antecipa o retorno à pátria espiritual porque usa mal a máquina. Em função da nossa rebeldia ao amor, em função da nossa capacidade de cultivar raiva, ódio, desejo de vingança, desejo de posse, de poder, desejos inconfessáveis. Em função desse tipo de comportamento, a gente acaba gastando mais essa energia do que seria necessário. E com isso a gente acaba antecipando o fim da nossa energia vital para se manter no corpo físico. É tão raro alguém completar esse tempo previsto, ele tem até um nome especial, são os completistas, né? Porque não é muito comum. Por outro lado, existe também a moratória, existe aqueles espíritos que estão cumprindo com tanta competência a sua passagem aqui pela Terra, eles estão sendo tão eficientes, estão aproveitando tão bem a encarnação, que a espiritualidade pode promover uma injeção de vitalidade para que eles durem mais e continuem tirando proveito positivo daquela encarnação para sua evolução espiritual. E a gente tem no nosso meio aí casos conhecidos, né, como o Chico, como o Divaldo, né, que viveram ou estão vivendo muitos anos no corpo físico e aproveitando de forma magistral, né, esse caminho. Então esses são os que alcançam a moratória, né, os que passam do tempo previsto. Mas vamos lá, sejamos nós completistas ou sejamos nós usuários beneficiados pela moratória, ou o que é mais comum, sejamos nós gastando nossas energias mais do que deveríamos e vamos acabar voltando para o plano espiritual num tempo menor do que o planejado, mas um dia, qualquer que seja o caso, chega o momento realmente de deixar esse corpinho aqui e a gente desencarnar. Então, como é que é esse processo de desencarnação? É disso que a gente vai estar falando. Vamos pensar primeiro naquelas pessoas que chegam à idade avançada ou que enfrentam doença longa. Um fato muito comum para essas pessoas, eles começarem a ter contato com parentes que já desencarnaram. A gente vê muito falar isso, né? Pessoas idosas que falam, ontem eu estive com o teu avô, quer dizer, o meu marido, estive com ele, conversando, batendo papo. Minha mãe também veio me visitar. Isso é uma coisa que acontece muito, tanto no caso das pessoas que têm idade muito avançada, quanto no caso daquelas pessoas que estão enfrentando doença já há muito tempo. Por que isso acontece? Porque à medida que as pessoas se aproximam da reencarnação, os laços, aqueles laços que foram ligados lá no processo de encarnação, célula a célula, eles começam a enfraquecer. E aí a pessoa começa a ter contato, começa a enxergar um pouco mais o mundo espiritual, à medida que os laços do corpo físico se enfraquecem. Esse é um fenômeno, mas isso não é uma regra, porque pessoas que estão, por exemplo, enfrentando risco de vida, que estão enfrentando doença, elas podem eventualmente, pelo enfraquecimento desses laços do corpo físico, elas podem eventualmente começar a ter contato com pessoas, amores que já partiram antes, né? E não vão desencarnar, não está no momento ainda. Mas esse afrouxamento dos laços permitem que a gente tenha contato mais aí com o mundo espiritual. O que não quer dizer que esteja no caminho da desencarnação. Mas no caso de outros, daqueles outros que já estão Desculpa, vou só voltar. É muito comum pessoas que passam por UTI, por CTI, né, depois contar esses casos. Tiveram contato com parentes no mundo espiritual
porque os laços estavam afrouxados. No entanto, se recuperado, voltar à vida normal, e esse fenômeno não vai voltar a ocorrer, a menos que chegue na idade provecta, né? Quando vai ser propício para esse tipo de fenômeno. Muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento disso que eu estou falando e interpretam como delírio, né? Delírio ou não delírio, a pessoa acaba vendo mãe, pai, às vezes filho que desencarnou antes, mas acaba vendo pessoas queridas. No caso da desencarnação que vai ocorrer de fato, por idade avançada, né, por doença longa, o fato de você ver essas entidades, esses amores, pai, mãe, avô, avó, né, o fato de a gente ter contato com eles é bastante tranquilizante, né? A gente vê que não tá abandonado, não é uma coisa que você vai ter que enfrentar uma situação nova, difícil, sozinho. Não está sozinho. Então, aquelas pessoas que já eram amores, já são amores nossos, já conquistado, quem sabe, ao longo de muitas vidas, eles vêm nos receber, eles vêm nos amparar. Então, isso é um fato bastante agradável, bastante tranquilizador, saber que a gente não está sozinho. Agora, vamos lá. Aconteceu, de fato, o falecimento, né? O corpo parou. O que acontece daí para frente? Existem espíritos especializados no trabalho de desligamento do corpo físico, do corpo perispiritual, do desencarnante. Então, vêm lá os espíritos que têm essa especialização e nos desligam. Desliga lá o nosso plexo gástrico, o nosso plexo genésico, coronariano, cerebral. Eles vêm e fazem o desligamento numa ordem correta, de forma organizada. O espírito, de uma forma geral, ele se mantém sedado para ele não assistir a essa cena que nem todo mundo está preparado para ver isso, né? Então ele se mantém sedado até que todo esse desligamento ocorra. Aí temos também uma situação a considerar. O desencarnado que é idoso, ou aquele que já enfrentava doença, né, terminal, doença de muito tempo, ele tem esses laços já bastante enfraquecidos, porque já houve essa preparação, já houve essa queima de energia para que ele chegasse naquele momento e desencarnasse. Por isso a gente citou. Ele tem acesso, a gente enxerga o mundo espiritual, conversa com pessoas que já faleceram, né, amores queridos, etc. Então, para esses, o desligamento do corpo físico é uma tarefa simples dos espíritos especializados, porque os laços já não eram muito fortes, já estavam enfraquecidos. Agora, existe um outro caso. Existe o caso daquele espírito que desencarna jovem, como, por exemplo, efeito de acidente de trânsito, atropelamento, uma coisa assim qualquer. Um edifício que ruiu, enfim, as pessoas morrem quando não esperavam e não estavam numa idade apropriada para morrer, não estavam prontos psicologicamente, né? Em nenhum momento passava pela cabeça, e o acidente vem e de forma abrupta tira a vida daquele corpo, ele está destruído e não tem condições mais de oferecer morada para o espírito continuar a sua jornada. Nesse caso, pessoas jovens morrem cedo, de forma rápida, violenta. Os laços que unem o espírito ao corpo são laços ainda muito vigorosos, muito fortes, tem muita tonalidade, muita vitalidade naquelas ligações. Neste caso, o desligamento vai ser mais difícil
mais lento, vai acontecer, não tem jeito. Não vai acontecer esse desligamento de forma mais demorada, por conta da vitalidade ainda ser muito grande. Mas vai acontecer de qualquer jeito, é lei de Deus, não tem como evitar. Agora, essas ligações, essa ligação do espírito com o corpo, elas são naturais, são ligações de Deus. E os espíritos vêm promover o desligamento. Deus nos ofereceu a ligação. Deus toma as providências para que essas ligações sejam desfeitas. Agora, existem as ligações que não são de Deus, são as ligações que nós criamos com o mundo material. Essas, quem tem que desfazer, somos nós mesmos. Como assim? Vamos ver. Tem pessoas que são extremamente ligadas à casa, ao sítio, ao carro, às suas roupas, qualquer objeto de arte. E as pessoas às vezes criam vínculos de posse, e não apenas com os objetos, às vezes criam vínculos afetivos de verdadeira posse, com esposa, marido, filhos, netos. E aí eles ficam presos a esse vínculo. E esse vínculo que tem que desfazer não são os espíritos especialistas, eles são especialistas em desvincular o corpo. Esses vínculos que têm o nome de fluidos, tem nome especial, fluidos gravitantes, eles servem para manter o espírito preso àquele objeto ao qual ele se ligou. Isso cria um problema gravíssimo para ele. Aí a gente tem a casa mal assombrada, a gente tem o sítio mal assombrado, o carro mal assombrado. Temos também a esposa mal assombrada, o marido mal assombrado, o neto mal assombrado, porque o espírito criou um vínculo de posse que ele se nega a se desfazer. A gente não pode confundir os conceitos, né? Amar o seu filho, amar o seu neto, amar sua neta, sua esposa, seu marido é muito positivo, mas não é uma propriedade sua. No momento em que você desencarnar, você precisa se livrar desse vínculo no sentido de não ficar do lado, de não se negar a se afastar e de seguir o teu roteiro. A vida continua, a evolução continua e o laço afetivo continua. O que não pode é que o laço afetivo se transforme numa posse. Você é dono da sua esposa, do seu marido, você é dono do seu neto, do seu filho. Aí você vai criar para você um vínculo negativo. Vai te atrapalhar, vai atrasar a tua marcha, vai impedir que você aproveite outros amores na parte espiritual que estão te aguardando, porque você resolve assombrar, né, num sentido meio pejorativo, você resolveu assombrar a sua casa porque você se nega a sair de lá. Esses vínculos, quem tem que cortar, somos nós mesmos. É bom a gente, enquanto está vivo aqui, já pensar nisso, né? Não se agarrar a coisa demais da vida terrestre, porque ela é passageira. Para qualquer um, ela é passageira. E agora vamos aqui analisar uma outra situação. Vamos lá. É aquele camarada que está doente, está no hospital, e a família faz uma verdadeira romaria de oração, de prece, para evitar que ele desencarne. Bom, nós temos conhecimento do poder da prece. Nós entendemos a força que tem o pensamento e a oração, ainda mais quando ela é feita em conjunto. E aí o que acontece? Se você tem lá um doente que está no hospital e que está no momento de desencarnar, ele vai desencarnar naquela oportunidade. Não vai sair do hospital com vida. Mas a família faz lá aquela corrente de oração e não deixa o parente desencarnar. Não permite.
Quando as coisas estão piores, quando o médico fala, olha, pode se despedir porque não tem mais jeito. Aí que fazem uma força de oração, junta todo mundo, dá as mãos e ora. Fica um grupo de pessoas que nem sequer arredam o pé do hospital. Fica todo mundo lá para poder criar aquela corrente de oração. Como a oração tem força e o pensamento tem força, eles injetam fluido vital, injetam vitalidade no moribundo lá. E ele não vai morrer. E a espiritualidade que está precisando providenciar esse processo está impedido de fazer porque a família não deixa. Então, qual é o recurso que a espiritualidade se utiliza? Oferece, dá uma injeção de vitalidade no paciente de tal forma que ele apresente melhoras. Ele acorda, ele abre os olhos, ele conversa. E aí, nesse momento, os médicos chegam e falam, eu não sei o que dizer, não tem explicação. A julgar pela progressão da doença, pelos sinais vitais que ele estava apresentando, era para ter morrido já. Não sei, não tem explicação para isso. É milagre, é coisa de Deus. Aí o doente melhora, todo mundo relaxa, volta para casa, né? Interrompe a corrente de oração, porque o médico diz, olha, se continuar assim, daqui a 2 dias ele sai do hospital, vai voltar para casa. E aí, nesse momento, todo mundo descansa, se acalma, vai dormir, relaxa. A espiritualidade aproveita, então, finalmente, concluir o processo, né, de desencarnação, de falecimento. Então, isso é que a gente chama de melhora da morte. O Richard Simonetti descreve esse fato no seu livro Quem Tem Medo da Morte. O André Luiz também fala dessa melhora da morte num livro. Ele conta um caso prático, né, onde aconteceu isso. A espiritualidade usou desse expediente para poder relaxar o pessoal, para poder deixar. Isso é a vida, é normal. O fenômeno é natural. Para que as coisas corram conforme planejado, né? Planejado por Deus. Não dá para a gente mexer nisso daí. Não dá para viver para sempre aqui. Aliás, graças a Deus, né? Já pensou? Tem todo enrugado lá, já não tem mais como andar, já não se alimenta direito. E continuar vivo, chega, tá bom. Tem um momento que o ideal para a gente é voltar para o plano espiritual e continuar a nossa jornada de evolução. Então, esse é um fenômeno muito curioso, muito comum. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estiver me ouvindo agora vai lembrar que já presenciou casos semelhantes, justamente porque é muito comum. E assim ocorre o processo de desencarnação, que é extremamente natural, né? E é interessante a gente lembrar que, apesar de nós aqui, enquanto encarnados, a gente fazer de tudo para evitar a morte, o que é natural, né? Para isso Deus nos deu lá um instinto de preservação. Mas pelo que a gente lê na literatura espírita, a experiência de reencarnar é muito mais apavorante do que desencarnar. E cada vez que você desencarna, você volta do mundo espiritual, que é o mundo definitivo. É nesse que a gente vai viver eternamente. O mundo corpóreo é um mundo de desafios, onde a gente enfrenta provas, onde a gente enfrenta dores e ações e desafios. E aí, em função da forma como a gente reagir, da forma como a gente encarar a vida no planeta com todos os desafios, a gente pode sair daqui com uma medalha lá de honra ao mérito, ou a gente pode contrair novos débitos que vão gerar experiências mais difíceis na próxima encarnação. Então, o que a gente observa é que nós, espíritos eternos, filhos de Deus, criação de amor do Pai, nós temos muito mais receio na hora de reencarnar do que na hora de desencarnar. Então, é uma coisa só para a gente pensar.
E eu espero ter ajudado alguém, né, com essa explanação. E mais uma vez agradeço aqui, Pai, Deus, a Jesus, ao meu guia espiritual, pelo amparo, né, que oferece a gente na hora de fazer esse trabalho, e a todo o pessoal amoroso do Greve. Boa noite, um beijo para todos.